Muito boa tarde, senhores jornalistas. Conforme o relatório epidemiológico emitido há pouco, registram-se 7.443 casos confirmados de Covid-19 em Portugal, o que representa mais 1.035 que no dia de ontem, equivale a cerca de 16%. Por outro lado, verificam-se 627 casos em internamento, dos quais 188 em cuidados intensivos. Registram-se 160 óbitos, que lamentamos e expressamos, uma vez mais, as nossas sentidas condolências às respectivas famílias. E, finalmente, verificam-se 43 casos de recuperação. E permitam-me começar por aqui, pelos casos recuperados. De facto, este número tem alterado pouco em relação a outros indicadores, em parte devido a tratar-se de uma doença de convalescença lenta, também de uma notificação tardia, pois, como sabemos, a maior parte dos doentes trata-se no domicílio, o que pode originar um hiato maior no conhecimento da recuperação, que é ferida, como sabem, por 2 testes negativos em pelo menos 24 horas. Os doentes ficam assintomáticos antes da cura, mas demoram mais tempo até testarem 2 vezes negativo. Mas, mais do que os números que repetimos e atualizamos, há pessoas e há histórias que nos chegam e que são sinal de esperança em dias de incerteza, como, por exemplo, o de uma senhora de 93 anos da Grande Lisboa, que chegou ao hospital com um quadro de pneumonia grave, a meio deste mês, diagnosticada com Covid-19, e que depois de 11 dias de internamento recuperou e voltou à sua casa, onde vive com o seu marido. E há mais histórias, mais exemplos de superação, mais comunidade, mais entreajuda, mais solidariedade num tempo em que a saúde vem e tem de vir primeiro. E todos temos a obrigação de cuidar de todos. Uma das preocupações do Governo tem sido as populações mais vulneráveis. Já estão no terreno várias respostas em parceria com as associações da sociedade civil, com as autarquias, com as IPSS, para as populações sem abrigo, para os reclusos, para os doentes crónicos, para as vítimas de violência doméstica. Agradecemos este esforço do setor social, das soluções de proximidade e dizer às pessoas que usem estas respostas. As medidas de contenção dos estabelecimentos prisionais têm conseguido manter o vírus fora das cadeias, registando-se até ao dia de hoje um caso positivo de uma reclusa e de 2 funcionários, todos em isolamento, como foi divulgado pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Os lares e residências para idosos têm de continuar a reforçar os seus planos de contingência, a aplicá-los e a melhorá-los, já que sabemos que a letalidade entre os mais idosos é bastante superior. Sobre equipamentos de proteção individual, ontem falava da chegada de um avião com cerca de 100 toneladas de material esta semana. Hoje posso dizer que este avião chega esta noite ao Porto e traz a bordo 3,5 milhões de máscaras cirúrgicas, cerca de 300 mil toucas, 100 mil batas, entre outros equipamentos tão necessários aos profissionais que combatem esta epidemia e que será, com certeza, distribuído pelo país conforme as necessidades. Este material é fundamental para proteger os profissionais de saúde e estamos permanentemente a trabalhar para a reposição do mesmo e para garantir que a prestação dos cuidados se faz com segurança.
Os profissionais de saúde são a joia da coroa do Serviço Nacional de Saúde. E permitam, por isso, deixar hoje aqui uma palavra de agradecimento a todos, sem exceção. Há muitas linhas da frente, às vezes algumas menos óbvias ou menos perceptíveis, como é o caso das farmácias, que queria saudar veementemente através da senhora bastonária da Ordem, professora doutora Ana Paula Martins, pelo seu trabalho incansável e pelo trabalho incansável desta Ordem dos Farmacêuticos. Uma palavra também, se me permitem hoje, para os enfermeiros, importante classe profissional do nosso Serviço Nacional de Saúde e cujo trabalho é igualmente determinante. Deixo também uma palavra de agradecimento à senhora bastonária Ana Rita Cavaco. E dizer-vos que continuaremos este trabalho de identificar, testar, isolar, proteger e tratar. Não podemos baixar os braços. Contamos com todos nesta luta que se faz a partir de casa de cada um. Contamos por isso com todos, contamos por isso com cada um. Muito obrigado. Sandra Felgueiras, da RTP, bom dia a ambos. Na semana passada, nesta mesma sala, a Diretora-Geral da Saúde respondeu a uma pergunta da RTP dizendo que a revogação da legitimidade dos delegados de saúde colocarem em quarentena pessoas que chegavam fora do país era uma revogação por horas. Eu tenho na minha mão uma carta assinada por 150 médicos de saúde pública que se indignam com o facto de, uma semana depois, continuarem sem essa legitimidade e por isso gostava de saber quem é que é efetivamente controlado na fronteira, uma vez que também temos decisões arbitrárias em vários pontos do país que têm sido comunicadas à nossa redação, nomeadamente vários passageiros que chegam com um formulário preenchido e não têm sequer a quem o entregar. E depois gostava de perguntar ao Sr. Secretário de Estado muito diretamente se subscreve e mantém a confiança nas orientações que têm vindo a ser dadas pela Direção-Geral de Saúde ao país e se não lhe parece que as mensagens erráticas que têm sido continuamente dadas podem causar desconfiança nos portugueses. Eu recordo-lhe que no início do ano a Sra. Diretora-Geral de Saúde dizia que o vírus dificilmente entraria no país. O Conselho de Saúde Pública, há cerca de 3 semanas, por ele não tinha encerrado as escolas. O uso de máscaras em Portugal continua a ser desaconselhado, bem como a desinfecção das ruas. Afinal, Sr. Secretário de Estado, qual é a evidência científica na qual este Governo se baseia para dar as orientações que dá, quando nomeadamente temos vários exemplos em todo o mundo, onde a taxa de mortalidade está não só associada ao número de testes, mas também associada ao uso de máscaras. E por último, só perguntar se efetivamente, estando o país neste momento a decidir se prolonga o estado de emergência e sendo esse o cenário mais provável, se vai avançar também para o concedimento do encerramento das obras públicas. Nós sabemos que existem um número indeterminado de funcionários de obras públicas que continuam a laborar e se isso não representa um risco para o país. Bom, muito obrigado. Em relação à questão relacionada com as autoridades de saúde, essa é uma questão que está a ser analisada pela autoridade de saúde neste momento e como compreenderá, é importante que essa decisão seja uma decisão concertada nas 5 regiões e não uma decisão localizada, sob pena de não ser totalmente eficaz a decisão. Eu não lhe consigo dar atualizações ao minuto sobre esse tema, mas estará a ser equacionado e é sempre equacionado pelas autoridades de saúde as medidas que vão ser ou não implementadas do ponto de vista nacional. Bom, relativamente à questão que me colocou, se subscrevo toda a confiança, claro que sim. Subscrevo toda a confiança na Direção-Geral de Saúde e o Governo subscreve toda a confiança na Direção-Geral de Saúde. É evidente que o dinamismo, a flexibilidade, obriga-nos, por vezes, respostas que são proporcionais à evolução do próprio surto. Isso em responsáveis políticos e institucionais, por vezes obriga-nos a fazer algumas declarações que a própria proporcionalidade do surto ou a própria evolução do surto obrigam a que na semana seguinte, ou passado algum tempo, tenhamos que fazer outras declarações em função dessa proporcionalidade. Queria-lhe dizer que todas as determinações da Direção-Geral de Saúde têm sido confirmadas e são em convergência
com as das organizações internacionais, OMS, ECDC, CDC, e, portanto, havendo esta convergência entre aquilo que são orientações internacionais e entre aquilo que são orientações da Autoridade Nacional de Saúde, só podemos dizer que subscrevemos toda a confiança na Direção-Geral de Saúde. Em direto para Dulce Algeiras, em direto para a SIC Notícias, Sr. Secretário de Estado, duas perguntas. Uma delas tem a ver com a confusão que tem havido nos últimos dias, nomeadamente desde que entrou em vigor a norma número 4, sobre os testes ou o número de testes que têm sido feitos e a discrepância em alguns números que aparecem no balanço. O que eu perguntava diretamente e concretamente era se estamos a falar em algumas situações de dupla notificação e noutras de subnotificação. E depois mais uma pergunta: nos últimos dias têm-nos chegado várias, enfim, reclamações / queixas de doentes utentes que ligam para a linha de saúde 24 e que são encaminhados para os ADCs e que quando ligam para esses ADCs ou estão fechados ou não atendem o telefone, nomeadamente mesmo em relação aos laboratórios privados com os quais já há convenções, também a maioria deles diz que a convenção ainda não está a funcionar. Eu, à primeira parte da questão, vou-lhe responder, à segunda parte, o Sr. Subdiretor-Geral terá a oportunidade. Vou-lhe dar uma boa notícia, porque estamos a aguardar neste momento 481.000 desargatoas, o que é de facto um bom número para depois efeito de testagem. Ainda hoje, às 3 da manhã, congelámos cerca de 200.000 kits, o que é também um bom número. E já recebemos cerca de 66.000 testes. Obviamente que esta distribuição será feita de acordo com as necessidades e com as diferentes regiões do país. Penso que estamos a testar cada vez mais. Aliás, ontem, nos números que lhe deixei, de cerca de 5.600 testes diários, poder-lhe dizer que hoje aumentaram para cerca de 7.000 testes e, obviamente, que a tendência será para reforçar esta nossa capacidade de testagem. A pergunta não era essa, porque tinha a ver com os números, com a discrepância que tem havido... Com as duplicações. Com a sub... é que o senhor Subdiretor-Geral que vai responder a isso. Okay. Muito bem, obrigado. Deixe-me dar dois esclarecimentos e responderei, espero eu, à sua pergunta. A norma 4/2020, que entrou em vigor a semana passada, é uma norma que, como sabemos, alargava muito os critérios de definição de caso e que tinha como intuito, como é óbvio, testar o maior número de pessoas sintomáticas e apanhar o maior número de pessoas sintomáticas numa fase o mais inicial possível para quebrarmos a cadeia o mais rápido que fosse possível, enfim, na sequência daquilo que o OMS e o CDC têm naturalmente vindo a reportar. Cientes de que isto iria aumentar muito a sobrecarga nos cuidados de saúde, cientes de que é conhecido por todos que a grande maioria das pessoas vão ter uma doença ligeira e que poderão ficar em casa, mas cientes de alguma necessidade de acompanharmos estas pessoas que estão em casa neste período excepcional, porque estamos a falar de uma situação particularmente excepcional, montámos todo um sistema novo que naturalmente estaríamos à espera que tivesse algumas disfunções do ponto de vista inicial e, aliás, até achamos que correu melhor do que estaríamos à espera. Volto a dizer que continuamos a privilegiar que a entrada no sistema de saúde seja pelo SNS 24, naturalmente que se as condições clínicas o exigirem o 112, como é óbvio, mas por dois motivos muito importantes. Um, porque nos permitirá, dentro daquilo que é possível por telefone e por um algoritmo, triar as pessoas que têm suspeita de ter Covid das que não têm suspeita de ter Covid e separá-las nas unidades de saúde. Isto é muito importante para que não haja contágio e porque há mais doenças para além de Covid, como é óbvio. Mas, acima de tudo, para estratificarmos as pessoas que podiam ficar em casa, as pessoas que tinham que se deslocar aos cuidados de saúde primários, as pessoas que deveriam ou não deslocar-se ao hospital. E cumpre-me só fazer aqui um esclarecimento, que eu sei que não foi isso que perguntou, mas que me parece que é importante, que os algoritmos habituais do SNS 24 sofreram algumas adaptações do ponto de vista de segurança. Sabendo nós que esta doença tem grupos de risco particulares, isto foi acautelado, portanto estejam tranquilos deste ponto de vista,
estes grupos de risco foram acautelados para serem incorporados nos algoritmos. Foi disponibilizado no microsite, a listagem das unidades da comunidade que a iriam abrir. Portanto, o que foi pedido, e está nas normas, é que cada ACES abrisse pelo menos uma unidade e, dependendo da geografia, dependendo da concentração de pessoas, pudessem ou não abrir mais. Aquilo que nos apercebemos ontem é que a listagem que foi carregada teria alguns erros e, portanto, houve pessoas que foram enviadas para ADCs que não estavam abertos. Isso estará a ser corrigido e penso que nas próximas horas já terá corrigido e, portanto, penso que esse problema aconteceu, é verdade, penso que será resolvido nas próximas horas e teve a ver com o facto de haver alguns ADCs que ainda não estavam abertos, portanto, os ACES, e corretissimamente, planearam isto em várias fases. Eu agora abro mas tenho já o segundo, o terceiro e o quarto aberto para o caso de haver um maior número de doentes. E, infelizmente, terão sido em alguns sítios todos carregados. Portanto, isto está a ser corrigido. A ACS está a fazer um trabalho excelente em coalugir tudo o que está aberto para que a informação seja correta e para que isto não volte a ocorrer. Não respondeu à outra pergunta, que tem a ver com os números. Desculpe. Estamos a falar dos números do boletim de ontem. Sim. Os números do boletim de ontem tiveram, enfim, houve aqui uma tentativa de dar o maior número de números possível e houve duplicação de valores no número de ontem, porque houve uma confluência entre os dados reportados da região e os dados reportados via SINAV e como se percebeu, acabou por haver, infelizmente, duplicação de números que já foram corrigidos. O boletim, a partir de hoje, vai ter somente os dados SINAV, para exatamente não corrermos o risco de termos duplicações. Vamos ter, eventualmente, alguns missings que não estejam no SINAV e, portanto, eu não sei de cor, acho que estão 70 e alguns por cento. Diga-me. As pessoas não sabem o que é esse sistema. E, portanto, esse sistema é o sistema onde os médicos profissionais de saúde inserem o número de pessoas diagnosticadas em internamento e em cuidados intensivos. Não. Desculpe, deixe-me esclarecer. O SINAV é um sistema de vigilância epidemiológica que existe há alguns anos em Portugal para algumas doenças infecciosas que consideramos de notificação obrigatória. É um sistema no qual um clínico, cada vez que tem uma suspeita de ter uma doença destas, tem que notificar. E, portanto, recebemos a DGS centralmente, mas as autoridades de saúde local e regional recebem a notificação imediata de que existe essa notificação para poder fazer a sua atuação. Por exemplo, vou dar um exemplo excessivo só para ser fácil de percepção. Se alguém achar que tem um doente com ébola, estou a ser excessivo, fará a notificação no SINAV, isto imediatamente despleta um aviso na autoridade de saúde local e regional para despoltar os mecanismos. Este sistema não avalia a evolução clínica dos doentes, é um sistema de notificação, há um caso suspeito e depois tem um sistema acoplado que é o laboratório, em que depois dá o resultado para sabermos se é positivo ou negativo, portanto, validamos ou invalidamos o caso, não faz seguimento clínico dos doentes. Este sistema pode ou não ter a frição de ter o distrito onde a pessoa mora, enfim, tem sempre a região, mas pode não ter exatamente se mora ou se tem sempre o sítio onde é notificado pelo médico, quem é o médico notifica, e, portanto, às vezes pode haver aqui algumas discrepâncias, especialmente nas grandes zonas urbanas, da pessoa ser notificada num sítio diferente daquela que mora. Bom dia, Mariana Queiro, da Agência Lusa. 2 perguntas. A primeira é sobre a possibilidade de um eventual cerco sanitário à cidade do Porto. Pergunto se isto vai ser ou não declarado e saber também se houve uma dupla contagem dos casos. A segunda pergunta tem a ver com o reduzido número de casos recuperados, que o Sr. Secretário de Estado já fez referência. Explicou também que o facto de haver muitos pacientes que estão a recuperar em casa pode atrasar esta contagem, mas pedia que esclarecesse como é que os casos recuperados estão a ser controlados. Se estão a testar só as pessoas que estão internadas nos hospitais ou também todos aqueles que estão a recuperar em casa? Eu vou-lhe responder à primeira parte e o Sr. Subdiretor responde à segunda parte da questão. Bom, relativamente à questão que me coloca do cordão sanitário do Porto, o que eu lhe posso dizer é que a fixação de cercas sanitárias é antecedida por declarações de calamidade pública, como sabe,
que, de acordo com a Lei de Bases da Proteção Civil, é decidida em situações normais pelo Conselho de Ministros e em situações de urgência por despacho do Sr. Primeiro-Ministro e do Sr. Ministro da Administração Interna. Normalmente essas decisões são sustentadas na avaliação do risco feita pela Autoridade de Saúde. No caso concreto do Porto que me colocou na questão, não houve qualquer indicação, e repito, não houve qualquer indicação da Autoridade de Saúde nesse sentido e, portanto, neste momento não faz qualquer sentido essa situação. Bom, em relação aos casos recuperados, de facto, uma pergunta importante que acho que há um esclarecimento importante a dar. Estamos a viver uma situação excepcional e aquilo que é o habitual, que é um doente com uma pneumonia, que do ponto de vista clínico está bem, tem alta e considera-se tratado, não é o que nós estamos a viver hoje, ao dia de hoje, porque sabemos que este vírus permanece na orofaringe dos pacientes durante muito tempo, mesmo após já estarem completamente assintomáticos. Temos reporte de muitas pessoas em casa já sem qualquer sintomas, portanto, do ponto de vista clínico, bem, mas que nós não estamos a considerar recuperados porque, até termos 2 exames negativos passados pelo menos com 24 horas, estas pessoas continuarão em isolamento em domicílio e não poderão andar a circular, pois continuam com o vírus positivo, apesar de clinicamente já estarem bem. E este dia em que se repete o teste é muito variado de pessoa para pessoa. Em média, sabemos que estão até aos 14 dias, parte deles, mas há até relato até 21 e 28 dias em que conseguem persistir com o teste, com o vírus na orofaringe. E só estamos a considerar recuperados quando têm o segundo teste negativo em casa. O que faz com que as pessoas tenham alta do hospital, estou a falar aqui dos internados, e que posteriormente à alta é que faça o teste, o primeiro, o segundo, e só nessa altura é que vamos dar como recuperados. O que quer dizer que vamos ter de facto um atraso nos recuperados. Os recuperados vão sempre ser reportados mais tardiamente, mas estão, e por enquanto será esta a indicação, a ser seguidos. Aliás, a plataforma criada com a norma 4.2020, o Trace Covid, permite que o doente que tenha alta hospitalar ser inserido nesta plataforma exatamente para que seja feito os testes em ambulatório e que se confirme a cura com os 2 testes. Sandra, desculpa lá. Desculpa lá. Se houve publicação ou não dos casos no Porto, o Secretário de Estado, essa pergunta foi muito clara. O Secretário de Estado diz agora que não faz qualquer sentido o Serviço Sanitário é um Porto, mas ainda ontem a Diretora-Geral de Saúde colocou essa hipótese na cabeça que foi uma reação violenta do ataque do Porto. Eu acho que nesta altura, 24 horas depois, com este reverso da medalha, convém que o país fique esclarecido quanto a esta situação que ontem motivou muitas notícias. Bom, o que eu lhe posso dizer é que o que a senhora Diretora-Geral falou foi em ponderação de situações de uma forma generalista, não referindo-se particularmente ao Porto, mas de uma forma generalizada relativamente à ponderação da possibilidade de cercas sanitárias. O que eu lhe tentei responder foi quem são as competências das calamidades públicas e das cercas sanitárias, sendo que, não sendo competência da Autoridade de Saúde, a não ser por pronúncia e por avaliação do risco, e foi a isso que a senhora Diretora-Geral se referiu, não especificamente em relação ao Porto, mas de uma forma generalista, porque há muitas situações no país em que isso se poderá colocar. A senhora Diretora-Geral, na minha perspectiva, o que fez foi, dessa forma generalista, referir-se a estas situações. Em relação ao Porto, como lhe digo, neste momento não faz qualquer sentido colocar-se essa situação, independentemente da duplicação de casos que me está a falar, e por isso o que eu lhe posso dizer é que essa avaliação será sempre feita pela Autoridade de Saúde. Boa tarde. Questão colocada pelo Porto Canal. Quando é que vão começar os testes nos lares do Norte? Bom, o que eu posso dizer é que neste momento está a ser reforçada a capacidade de testagem. Aliás, ontem, de acordo com uma iniciativa do Ministério do Trabalho e da Segurança Social, em conjunto com o Ministério da Saúde,
houve uma iniciativa no sentido de se testarem todos os funcionários dos lares e também todos os utentes sintomáticos. Este universo, dizer-lhe que é um universo que, em relação aos funcionários, andará na ordem dos 75 mil a nível geral, e na ordem, os utentes na ordem dos 25 mil, sendo que dos 25 mil, obviamente, não estarão todos sintomáticos. Estes serão os critérios e também serão critérios regionais, ou seja, onde possa haver zonas vermelhas, por assim dizer, de maior avaliação de risco. O que lhe posso dizer é que, com a aquisição de testes, que há pouco lhe referi na resposta à pergunta sobre testes, com certeza que isto levará a um reforço grande em todos os lares do país, de acordo com estes critérios que lhe referi. Questão colocada pela Antena 1. Face à elevada procura de testes que está a deixar os centros de rastreio sem resposta, sobretudo no Norte, que medidas vão ser implementadas para os utentes não ficarem sem esta resposta? Bom, as medidas que vão ser implementadas são estas, é a sequência da primeira pergunta que lhe fiz. Vai ser, de facto, este reforço em conjunto com o Ministério do Trabalho e da Segurança Social, de acordo com estes critérios, também de acordo com o reforço da própria capacidade de avaliação do risco das autoridades de saúde nos diferentes locais. É evidente que sabemos que no Norte, por assim dizer, é uma zona vermelha em termos de avaliação do risco. É natural que haja, portanto, necessidade de se intensificar essa avaliação de risco por estas regiões. Dizer também que essa iniciativa é fruto da colaboração e de consórcios e convénios com sociedades científicas, com laboratórios, com o IMM, com laboratórios no Algarve, com laboratórios em Aveiro e, portanto, com a comunidade também científica, o que nos dá uma garantia grande nestes testes e, portanto, será este o critério para fazer a respectiva testagem nos diferentes lares, que nós consideramos muito, muito, muito importante. Obrigado. É só para tirar uma dúvida em relação à questão da criança que nos teve ontem e que foi apresentada, noticiada com o tempo do Covid. Eu queria saber se já havia resultado da autópsia e qual era a autópsia. Eu não sei se o resultado da autópsia e se me permitem, acho que por uma questão de respeito para com a família, acho que não se deve falar de casos particulares, de nenhuma questão em particular. Sobre esse ponto, só para não estar no relatório esse doente, não é? Acho que é preciso esclarecer que o facto de estarmos numa epidemia de Covid, as pessoas podem falecer por outros motivos. E vou voltar a dar um exemplo extremo, só para tentar ser claro naquilo que estou dizendo. Uma pessoa que esteja neste momento com positivo para Covid, se tiver um acidente de viação, naturalmente que faleceu do acidente de viação. Nós estamos em Portugal a ser muito abrangentes na classificação de casos de falecimento por Covid, ou seja, qualquer pessoa que tenha Covid e que tenha uma menor causa de falecimento por uma questão infecciosa, nós estamos a considerar como Covid, o que não é verdade para todos os países do mundo, incluindo a Europa. Exatamente. Portanto, nós, ao contrário do que é a classificação standard das causas de morte em Portugal e no mundo, há uma regra para a classificação de causas de morte em que se classifica a causa básica. Nós, para este surto e para sermos o mais transparente e para apanhar o máximo de casos possíveis, estamos a fazer ao contrário e havendo Covid e havendo uma menor suspeita de que possa ter sido Covid, estamos a considerar Covid ao contrário de, como muito bem disse, outros países na Europa. E, portanto, eu gostava pessoalmente de, não sei a autópsia, mas não gostava de particularizar casos por questões que com certeza compreenderá. Muito obrigado.